todos. É um prazer imenso retornar a esta casa de caridade, de amor, de doutrina espírita pura, à luz do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos e organizados por Allan Kardec. Trago-lhes um abraço fraterno do Centro Espírita Leopoldo Cirne, onde agora a nossa presidente é a Jussara Cirne. Eu dei minha contribuição, mas continuo na diretoria ajudando. Gostaria de agradecer ao infinito bem essa frase que está no frontispício deste prédio e que me lembra tanto o seu Paulino. Esta casa que foi a primeira casa espírita que eu coloquei meus pés, trazidos por um amigo, irmão, que está aqui presente, chamado Whindersson Carvalho, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. Foi o primeiro centro espírita que eu entrei na minha vida. Isso me marcou para sempre. Estava aqui seu Paulino, estava Miguel Levino, aquela turma boa, fazendo as palestras, e eu não parei mais de frequentar, até encontrar o Leopoldo Cirne e me engajar nos trabalhos dali. Hoje eu trouxe para conversar com vocês a respeito dos grandes encontros com Jesus. Jesus teve grandes encontros com a humanidade, mas inspirado numa obra de Giselda Carneiro Arnaud, chamada Palavras que Despertam e Iluminam. Em seu capítulo 8º, ela trata de 8 encontros com Jesus, e nós vamos aqui discorrê-los, inspirados naquela que foi, sem dúvida alguma, uma das maiores divulgadoras do Espiritismo em nossa terra e no Nordeste. Oradora primorosa, pesquisadora do Evangelho, ela tinha um domínio do Evangelho muito grande e que nos traz a saudade na presença de seu filho Jaduí, que está aqui presente, meu amigo, colega de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e que é em nome dela e para ela as nossas vibrações das mensagens da noite. O primeiro encontro pincelado no Novo Testamento, que ela traz nesse capítulo 8º dessa obra que está à venda ainda na livraria da Federação Espírita Paraibana, é com Nicodemos. Nicodemos era um líder do Sinédrio. O Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Conta João Evangelista que Nicodemos, na calada da noite, foi procurar Jesus. E por que na calada da noite? Porque ele não se sentia à vontade, sendo um líder judeu do Sinédrio, procurar Jesus de dia, para não ser apontado nas ruas pelos fariseus especialmente. E ali ele ouvira falar de Jesus e diz: Mestre, tu és de Deus, pois quem faz os sinais que tu fazem não pode estar senão com Deus, reconhecendo já Jesus como um ser divino. E ele vem perguntar a respeito do reino dos céus, e Jesus prontamente, com a calma que tem, ele diz: aquele que não for gerado de novo não conhecerá o reino dos céus. A tradução é de Haroldo Dutra Dias, que vai ao original grego de João Evangelista. Está lá o verbo em Gênesis, que significa gerar, dar a uma vida, uma nova vida, gerar no ventre da mãe uma nova vida. É uma fonte absolutamente confiável.
no seu livro Novo Testamento, traduzido diretamente do hebraico, do grego. E ali, Nicodemos fica assustado. Como posso eu, já velho, entrar novamente na barriga de minha mãe? E Jesus disse: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. E aí vai discorrendo a respeito da reencarnação, em outras palavras. E Nicodemos fica impressionadíssimo com aquilo. E vai renovando os seus paradigmas, vão sendo quebrados, e ele vai tendo uma nova visão a respeito do que seja gerar de novo no ventre, não no ventre de sua mãe, mas na sua concepção espírita moral. Pois Jesus, naquele instante, diz que o que é do espírito é o espírito, o que é da carne é a carne, dizendo para nós que o que vem da carne o líquido amniótico, o ventre da mãe, o líquido que está no ventre da mãe. Quando uma criança nasce, tem uma percentual de mais de 2/3 de água. O que é água? É água. O espírito vem do espírito. E o espírito, nesse contexto, significa o burilamento espiritual do espírito, individualmente falando. Quando ele vai, através das reencarnações, se aprimorando no contexto das leis divinas, ele vai crescendo como espírito. O segundo encontro de Jesus no Novo Testamento é um encontro muito interessante entre Jesus e o centurião. Centurião romano significa aquele que comanda as centúrias, ou seja, um batalhão contendo 100 soldados. O centurião, ele, segundo Lucas, era conhecido da comunidade judaica. Construíram a sinagoga para o seu povo judeu, na cidade de Cafarnaum. Ajudava os judeus quando podia. E eles a esse encontro do centurião com Jesus. Naquele instante, o centurião pede a Jesus humildemente para que curasse o seu servo que ficara em casa doente. E Jesus diz: vamos para lá. Eu vou para lá. Ele diz: não importa que tu vais à minha casa, dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus fica admirado com aquele homem que fala com o coração. Ele diz, o centurião: eu tenho homens ao meu comando. A um eu digo vem, ele vem. A outro eu digo vai, ele vai. E ao meu servo eu peço sirva-me, e ele me serve. Portanto, expressa-se em apenas uma palavra e ele será curado. Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Vai e sede como tu quisestes. Ou seja, o teu servo está curado. E de longe, com a perspectiva mental que Jesus tem, e eu sempre coloco Jesus no presente do indicativo, porque ele está aqui, porque ele nos disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem em seu nome reunidas, ele estaria presente, e eu creio nisso, na energia crística que ele está aqui presente. Então ele é, como diz disseram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade. E é por isso que trazemos Jesus mais uma vez falando
desse centurião que demonstrou amor fraterno pelo seu servo, que demonstrou humildade ao não querer que Jesus caminhasse até a sua casa, e essa pureza de coração e essa fé inabalável fez com que curassem o servo à distância. O terceiro encontro com Jesus é com a mulher adúltera. Muita gente confunde mulher adúltera com Madalena. Maria Madalena é outra história. Maria Madalena nunca foi casada, portanto, ela não é de cometer adultério. Ela tinha outras obsessões que vamos falar daqui a pouco. A mulher adúltera foi flagrada em adultério. Se nós formos ao Levítico, no Antigo Testamento, no capítulo 20, versículo 10, a punição que Moisés prescreveu para o adultério era o apedrejamento até a morte. Ou seja, era a lapidação até a morte. Do homem e da mulher, não era só da mulher, era do casal no adultério. Mas já nós vamos ver naquele tempo de Jesus o patriarcalismo exercendo a sua força, pois só levavam ao apedrejamento a mulher. O homem deixavam ele correr, deixavam o homem livre. Era o machismo já naquela época, o machismo que prevalece até hoje no mundo de expiação de provas, que é o planeta Terra. Nesse instante, Jesus, com a mulher adúltera, ele recebe uma multidão em frente à sinagoga e ele se curva e começa a brincar com a terra, como se riscasse com o dedo algumas palavras. E então, da multidão, alguém diz: mestre, esta mulher aqui foi flagrada em adultério. A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la até a morte. O que achas? Jesus, sabendo que estava sendo tentado pelos fariseus, ele diz à pequena multidão: levanta-se. Estava encurvado, ele levanta-se e diz: aquele que não tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Encurva-se novamente e continua a brincar com a terra. Quando ele levanta o rosto para a mulher adúltera, não resta ninguém. Cadê quem estavam te condenando, mulher? Ela diz: todos se foram. E Jesus conclui com uma lição imorredora para aquela mulher: eu também não te condeno. Vai e não tornes mais a pecar. Jesus compactava com aquele que estava na deficiência das suas qualidades morais, mas não compactuava com o pecado. Vai e não tornes mais a pecar. Essa recomendação é uma verdadeira lição para Jesus, que ele deixou para nós, que é a recuperação moral, é a reforma íntima que a doutrina espírita nos pede a cada um de nós. É essa recuperação que faz com que Jesus, quanto à mulher adúltera, ele concede o primeiro habeas corpus do que foi escrito até hoje. Primeiro habeas corpus. Ela livrou a mulher adúltera da lapidação. O quarto grande encontro com Jesus, nós vamos ter com duas amigas queridas, as irmãs de Lázaro.
Maria e Marta, onde Jesus costumava se hospedar lá em Betânia, quando estava na região. E Maria e Marta têm um cuidado muito especial com Jesus. O que foi que aconteceu? Conta o evangelista. Marta estava preocupada em saber quantos iam comer, se a comida estava disponível para todos, se a mesa ou o lugar de sentar para comer estavam todos bem reservados. Estava preocupada com as coisas materiais. Marta, em hebraico, significa a dona de casa perfeita. E Marta preocupava-se com essas coisas exteriores. Enquanto Maria, desde o começo, desde que Jesus se sentara na casa dela, estava aos pés de Jesus, bebendo da fonte, as suas palavras, os seus conceitos, as suas ideias maravilhosas e morredoras. E então Jesus diz, ao ser indagado por Marta, Marta diz: Mestre, manda a Maria me ajudar, estou aqui sozinha fazendo tudo e ela aí sentada. E Jesus, com aquela calma sublime, e diz: Marta, Marta, estás muito inquieta. Maria escolheu a melhor parte, mas não pede para Marta deixar de fazer os afazeres domésticos. É um detalhe para que a gente interprete que Jesus respeitava o nível espiritual de cada um, que respeitava que é necessário a organização doméstica. As coisas materiais, com bom senso, com equilíbrio, devem ser feitas. Mas é muito mais necessário cuidar do espírito. Daí porque ele coloca que Maria escolheu a melhor parte. Vamos, com isso, receber esse ensinamento do Cristo e querer colocar para todos nós hoje, que nós devemos nos preocupar com as coisas domésticas, as coisas do lar, o nosso trabalho, os nossos deveres, mas sem se esquecer de burilar o nosso espírito. Essa é a grande lição desse encontro de Marta e Maria. O quinto encontro com Jesus, destacado por Gisele Darnaud no livro já citado, é o conto do moço rico. Havia um moço rico que se aproximara de Jesus e perguntara como se fazia para alcançar o reino dos céus. Jesus de pronto respondeu que cumpre as escrituras, os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, os 10 mandamentos. E o moço responde: desde menino eu já cumpro essas recomendações. Então Jesus disse, de fato, Jesus, como médium de Deus, segundo a informação espiritual, Jesus é o médium de Deus, está escrito na Gênese de Allan Kardec e do livro dos médiuns. Nós vamos ter que ele captava o pensamento e olhava para uma pessoa e captava sua aura, e dali concluía o que de fato a pessoa estava sendo sincera ou não. E naquele momento Jesus diz: para alcançar o reino dos céus, então, vende tudo o que tens, distribua aos pobres e segue-me. Isso é muito duro para a gente ouvir. Vamos nos colocar na pele daquele moço rico
que tinha muitas posses. Será que nós também não faríamos como ele, baixar a cabeça e se retirar do recinto, porque era muito rico? Não podemos julgar o moço rico. Conta a Amélia Rodrigues, sob a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que esse moço rico, ao se deslocar daquele encontro com Jesus, foi ter com seus amigos numa corrida de bigas. Bigas era aquela carroça puxada por cavalos e faziam a Fórmula 1 daquele tempo. Era a corrida daquele tempo. E as pessoas se reuniam para assistir às corridas de bigas. E naquele momento, ele, como os patrícios dele, os companheiros de farra dele, também participava dessa corrida de bigas. Só que numa curva, a biga caiu e ele foi estraçalhado pelas bigas que vinham atrás. Ele desencarnou logo depois desse encontro com Jesus. Nós vamos ter o sexto grande encontro. Esse sexto grande encontro com Jesus é, para mim, uma das passagens mais significantes de Jesus. É Jesus e a samaritana no poço de Jacó. E por que é tão significante? Porque Jesus quebra tantos paradigmas num só conto, num só encontro. A partir do momento em que Jesus conta o evangelista João, de quem é exclusivo esse encontro, só tem João, ele diz: Jesus se aproxima do poço de Jacó para beber água, e não tendo levado nenhuma, seus discípulos todos tinham saído em busca de alimentos, segundo João Evangelista, e ele encontra uma mulher próxima ao poço de Jacó para tirar a água do seu sustento, para a sua família. E Jesus diz: dai-me de beber. Ora, só aí Jesus quebra um paradigma. Segundo as leis judaicas, não era permitido um judeu falar com um samaritano. E se ele samaritano fosse uma mulher, ainda era mais grave conversar com ela. Então Jesus quebra o paradigma, porque conversa com samaritana, uma mulher, e ali faz com que nós nos analisando este ponto, Jesus quebra esse paradigma falando com quem é proibido pela lei judaica. A mulher se espanta pelo jeito de Jesus, pelo seu vestir, e aqui vale um parêntese: as vestimentas de Jesus eram como judeu. Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e foi crucificado como judeu. Então Jesus era um judeu. E pelas vestimentas, a pessoa conhecia que o outro era judeu. Principalmente os samaritanos sabiam que o outro era judeu pelas suas vestes. Então ela se espanta por Jesus ter pedido água a ela. Diz: como o Senhor falando comigo, sendo judeu, e ainda pede para beber água? Jesus diz: ah, se tu soubesses quem está pedindo água, eu daria a água viva, pois essa água que você está aí querendo levar, você voltará a ter sede, mas a água que eu ofereço, ela não mais haverá de voltar a sede. E naquele momento a mulher começou a conversar com ele com mais tranquilidade. Jesus diz: chama o teu varão para conversar. Seu varão, o seu companheiro.
Ela disse: eu não tenho varão. Jesus disse: de fato, você não tem varão. E os 5 que você teve também não tem mais, não está mais com ele. Este que você está agora não é seu varão, que está agora esperando em casa. E os 5 que você teve também não era seu varão. Ela ficou abismada: como é que você pode saber? Tu és profeta? E ficou entusiasmada com aquilo. E Jesus começa a falar de Deus, dizendo que Deus é Espírito. Está escrito em João Evangelista: Deus é Espírito. E quando ela diz que nós devemos, diz para os judeus: vocês devem adorar a Deus em Jerusalém, Jesus diz: haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito e verdade. Veja como é rica essa tradição, esse fato, esse encontro com a mulher samaritana. Ele vai descortinando para ela que Deus é Espírito, que não devemos ficar adstritos ao templo feito pelos homens, porque Deus pode ser adorado em qualquer lugar, basta vir do seu coração para que possa adorar Deus em qualquer lugar. E assim, a samaritana, entusiasmada, diz: vem conosco, eu vou convidá-lo para passar, vou trazer aqui meus companheiros. Consegue trazer no poço de Jacó os companheiros que o convidam a se hospedar na cidade, na aldeia chamada Sicar, aldeia samaritana chamada Sicar. E ele passa, segundo João, 2 dias hospedados naquela aldeia. Outra quebra de paradigma. Jesus não só fala com a samaritana, fala depois com os samaritanos que vieram ver no poço de Jacó a convite da samaritana, mas também ele vai se hospedar 2 dias naquela cidade de Sicar. Isso é muito importante, muito significante. Jesus quebrando paradigmas, não tinha preconceito com nada. Jesus quebra preconceitos. E é por isso que nós devemos ter todo o respeito por toda e qualquer religião, e até aqueles que nenhuma religião tem, por todos aqueles que acreditam em Deus e até aqueles que também não acreditam, porque Jesus exemplificou como modelo e guia da humanidade. Ele exemplificou, ele ficou hospedado 2 dias com essas criaturas. No 7º encontro com Jesus, nós vamos ver uma das figuras mais polêmicas e mais admiradas do Novo Testamento: Maria de Magdala, Maria Madalena. Segundo Lucas, era obsidiada por 7 espíritos. Segundo o texto da lei, 7 daimons. E aí nós estamos diante de mais uma constatação da influência dos espíritos sobre as nossas vidas, que, como disse a Kardec, os espíritos superiores são muito mais do que pensais, de ordinário são eles que vos dirigem, mostrando que, respeitado o livre-arbítrio, há uma influenciação muito grande dos espíritos imperfeitos sobre nós. Pois Maria de Magdala tinha 7 obsessores. Quando consegue ouvir falar de Jesus, por curiosidade, o procura e o encontra com muita
satisfação e bebe de suas palavras e se torna faz entre si uma catarse, uma reforma íntima que das mais difíceis de se conseguir. Ela que era muito ligada ao sexo, ela deixa essa preocupação para conduzir os seus pensamentos e as suas energias para o pensamento redentor. E depois de ficar com Jesus e ouvir a sua palavra, o seguiu até a crucificação. Ela, inclusive, como poucas mulheres que não tiveram medo, como os homens tiveram, os seus apóstolos, todos correram com medo dos romanos, à exceção de João Evangelista. Elas, as mulheres, Joana de Cusa, Susana, as Marias, Maria de Nazaré e Maria de Betânia, elas ficaram com de serem crucificadas, de serem assassinadas. Não, elas foram ao pé da cruz, elas acompanharam o Calvário, enquanto os apóstolos correram com medo, se esconderam. Isso é uma evidência da importância da mulher na humanidade. A mulher sempre dando o exemplo na humanidade. Essa coragem que eu admiro em todas as mulheres. Então, Maria Madalena, segundo as tradições, ela se apiedou dos Hansenídeos, dos que sofrem de mal de Hansen, na linguagem bíblica, dos leprosos. E ela, de tanto cuidar dos leprosos, isso depois da crucificação do Cristo, ela continuou a divulgar a palavra de Jesus, mas mais ligada ao assistencialismo com as pessoas que eram portadoras de mal de Hansen. E no final de sua vida, ela adquire o hansenismo. Ela morre, desencarna com mal de Hansen, por amor a Jesus. Mas segundo Humberto de Campos, o irmão X, pela lavra de Chico Xavier em Boa Nova, ela é recebida pelo próprio Jesus na espiritualidade. Então, essa postura que Maria de Magdala toma a respeito de se tornar uma nova mulher, ela nunca mais conheceu outro homem, segundo as informações espirituais. Ela se dedicou a Jesus, a sua palavra e a efetiva caridade, o efetivo amor de doar-se ao se entregar aos portadores de hansenismo. E o último grande encontro com Jesus, nós vamos ter com a figura que só tem em Lucas escrito. É o Zaqueu. Zaqueu, rico, publicano, cobrador de impostos, da cidade de Jericó, a cidade das palmeiras, em hebraico. Jericó significa a cidade das palmeiras. E ele tinha uma grande vontade de conhecer Jesus, porque ele tinha muitos empregados que cobravam impostos em toda Israel. Então, com os feitos de Jesus, as curas que ele proporcionava, os ditos milagres, entre aspas, ele gostaria muito de conhecer Jesus. Ele ficou impressionado com a vida de Jesus. Então todo mundo sabia que ele gostaria de conhecê-lo pessoalmente. E certo dia, alguns empregados chegaram e disseram: olha, Jesus, o mestre, está chegando, está entrando na cidade. E ele ficou louco, correu
eu vou ver. Mas quando ele correu, a multidão era imensa, uma imensa multidão. E ele era baixinho, segundo Lucas. Ele era tão baixinho que não conseguia enxergar. Então ele olhou de lado e tinha um sicômoro, que era uma árvore pequena, mas com galhos muito fortes, que estava à sua disposição. Ele não contou conversa, ele subiu no sicômoro para avistar Jesus. E ao mesmo tempo que subiu, ele viu aquele homem majestoso, bonito, carismático, se dirigindo para o sicômoro. E seu coração cada vez mais pulava pela garganta, porque não era possível o que ele estava pensando. Ele estava se aproximando dele. E foi chegando, chegou embaixo do sicômoro. Jesus diz: desça daí depressa, Zaqueu. Chamou pelo nome. Isso nós sabemos que os médiuns de alto poder, ele tem o poder de conceber o pensamento das pessoas e o nome das pessoas. Chico Xavier tem vários casos de que a pessoa que chegava ali perto, ele chamava pelo nome, sem nunca ter sido apresentado. Jesus, como o médium de Deus, ele tem esse poder. Então ele diz: Zaqueu, desce depressa, que ainda hoje devo me hospedar em tua casa. Ele caiu feito um burro maduro, caiu na hora, segundo Carlos Torres Pastorino, que Giseuda tanto falava. E naquele instante, ele leva para a mansão dele Jesus e os apóstolos. E quando ele vai se dirigindo à mansão, não faltou quem dissesse: Jesus vai se hospedar na casa de um publicano. Todo mundo apontando o dedo já para Jesus. Mas havia um detalhe que só Jesus sabia, antes de todos os outros. Jesus escolheu Zaqueu naquele dia por um detalhe que ninguém sabia. Zaqueu em hebraico significa o justo. E Zaqueu dava a metade de seus bens aos pobres, ninguém sabia. E se um empregado dele cobrasse mal um imposto, ele indenizava 4 vezes a vítima. Ele fazia isso já. Ele já tinha isso, está lá nas traduções de Haroldo Dutra, está lá em Carlos Torres Pastorino, de que ele já fazia isso. Ele diz: eu faço, eu dou. Ele não diz: eu darei porque você veio na minha casa hoje, Jesus. Ele diz: eu dou a metade dos meus bens aos pobres e indenizo 4 vezes alguém que roubou ao cobrar a maior o meu imposto. E ali Jesus disse: hoje a salvação entra em tua casa. Isso porque a partir daquele momento Zaqueu se converte ao cristianismo, naquela noite maravilhosa para ele. Então nós precisamos absorver qual é a essência de Zaqueu, a pequenez de nossas vidas. Ele era pequeno, mas a gente tem que ver como nós somos pequenos em face de Jesus e das suas palavras do seu evangelho. A gente tem que correr atrás de Jesus como Zaqueu correu. E a gente tem que subir o sicômoro, ou seja, mudar de vibração para enxergá-lo. Ao subir no sicômoro, ele já se afastava do terra a terra. Ele já avistava com nova luz, com a nova visão. Ele trazia para nós essa certeza de que Jesus pode, deve e vai mudar as nossas vidas. São esses 8 encontros que queríamos aqui lembrar através do livro Palavras que Despertam e Iluminam, de Giseuda Carneiro Arnaud.
para que nós possamos todos fazermos o bem, procurar estudar para saber, conhecendo as coisas de formas mais convictas através do estudo. Porque, como disse Viana de Carvalho, em Pérolas de Viana de Carvalho, de Luciano Clay, ele disse certa vez: Jesus falava às gerações chumbadas no solo estéril do obscurantismo. Não sejamos ignorantes. Obscurantismo é ignorância. Não sejamos ignorantes. Façamos como Viana de Carvalho, em homenagem a ele, na sua casa. Termino aqui as nossas palavras com a certeza de que, não daqui 1 ou 2 reencarnações, mas o mais breve possível, a gente tenha a certeza que teve Paulo de Tarso, de dizer: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe.